Nós estamos há quase um mês falando dessa categoria de criptogemas que estão simplesmente explodindo, que são os famosos runes. Mas será que tem perspectiva de continuar subindo, estourando ou não? E tem mais uma meme coin que eu trouxe para vocês há 2 semanas atrás, vou mostrar ela aqui, e ela fez mais de 100%. Será que ela vai continuar subindo? E o nome dela é Brett. Então fica aqui até o final para você entender tudo o que está acontecendo com essas meme coinzinhas. E aí, holders, Kletter aqui do canal Holdando Rico, com mais um vídeo para vocês. Inclusive, estamos prestes a mudar o nome do nosso canal. Vou jogar uma enquete aqui na aba comunidade, espero o seu voto, tá bom? Belezinha? Bom, a gente tá trazendo aqui, já tem pouco mais de 15, 20 dias aqui, os famosos runes, inclusive dog, né? A gente falou bastante de dog em live, em vídeo aqui, que tá com uma correção bem interessante, bem bacaninha aqui, né? Furou sua LTA, linha de tendência de alta aqui, né? Tá com uma correção bem interessante. Será que vai voltar a subir? Será que ainda temos oportunidade de entrada nesse token? A gente vai falar também de Brett, tá? Que eu trouxe para vocês, inclusive tá a prova aqui, para você que tá falando aí, pô, você só fala as coisas, fala que falou, mas não falou aqui, ó. A gente trouxe Brett há 2 semanas atrás, custando 6 centavinhos de dólar, tá? E hoje ela tá com 17 centavinhos de dólar e ainda ela tá na correção, tá? Eu vou falar de Brett também e a gente vai falar de Satoshi Nakamoto. Será que essas 3 meme coins, Dog, Brett e Satoshi Nakamoto, dá tempo de entrar ainda? Será que tem perspectiva de continuar bombando mesmo com essa correção? Vamos ver agora, tá bom? Bom, a Dog, galera, ela alcançou ali a capitalização de mercado de forma prévia de quase $1 bilhão, né? Agora ela tá com 719 milhões de dólares, com uma correção bem interessante, tá? Chegou a quase $1 bilhão, literalmente, 970, quase 980 milhões de dólares, e ela teve aquela grande correção, mas depois de toda essa alta que ela estabeleceu, a gente começou a falar de dog aqui atrás, aqui embaixo, aqui, ó, ela subiu isso aqui tudo, e a gente sabe que depois que o ativo sobe pra caramba, ele tem uma grande perspectiva de correção, tá? E será que vai continuar subindo? Galera, ó, mediante a hype de Rune, né, tokens Runes no ecossistema do Bitcoin, o Bitcoin com esse lance de ETF sendo aprovado, a gente tem taxa de juros, taxa de desemprego, um monte de coisa que pode favorecer o mercado agora, durante os próximos meses, eu encontro uma perspectiva interessante para Dog ainda, tá bom? Então, para quem não se posicionou lá atrás, que inclusive perdeu uma valorização gigante. Se a gente medir aqui de baixo, aqui, ó, da mínima até a máxima, foi 435%. Agora, se a gente medir do tempo que a gente começou a falar da Dog aqui, ó, galera, foram aproximadamente 259%, tá? Uma valorização um tanto quanto interessante. Comecei a trazer ela por quê? Porque eu encontrei um movimento de confluência para alta, fazendo um padrão de rompimento aqui, ó, do MACD, né? Então, toda vez que rompe MACD, eu já fico de olho, já começo a prestar atenção e eu passo a call, inclusive passei a call primeiro para minha comunidade, depois eu trouxe aqui no público, tá bom? Belezinha? A Brett também, que a gente trouxe ali, né? Há 2 semanas atrás, aqui tá o vídeo aqui, ó, 2 semanas atrás, a gente trouxe a 0,06 centavinho de dólar aqui, e ela simplesmente deu aquele salto de explosão, e ela chegou a 19 centavinho de dólar, né? Então ela deu mais de 200% de valorização. Inclusive o ponto que a gente começou a falar foi bem aqui embaixo, um pouquinho mais para baixo aqui. Belezinha? Então tem perspectiva interessante, será? Satoshi Nakamoto também, que inclusive eu trouxe ali lá no nosso clube de membros, e a galera conseguiu lucrar perto de 100%, trouxe o ponto de entrada dela aqui, e a Satoshi deu aquele pump de valorização. Também foi a mesma coisa da Dog, tá, gente? Eu trouxe ela lá no clube de membros, lá na nossa aba de comunidade, tá bom? Eu trouxe ela na força do rompimento aqui atrás, aqui, ó. Trouxe ela nessa região aqui de trás, então o pessoal teve a oportunidade de ter um lucro bem interessante aqui, ó, de quase 100% de valorização. A Satoshi Nakamoto também, tá? Então são 3 moedas aqui que a gente trouxe e teve uma assertividade interessante. Mas a pergunta que todo mundo, sem exceção, né, que entrou nesses projetos, algumas pessoas no prejuízo porque entram no topo, estão se fazendo cara, será que elas ainda vão retornar, vão começar a subir? Bom, a gente sabe que todo hype no mercado, né, toda narrativa que entra no mercado, ela tem o seu começo, o seu meio e seu fim. Geralmente a narrativa ela tem uma duração de 1 mês, né? Quando a narrativa é muito forte, ela dura 2, no máximo 3 meses.
Mas geralmente as narrativas elas têm uma duração rápida de um mês. Depois elas entram em um ciclo de queda. Isso vai acontecer com a Dog, né? A narrativa dos runes aqui, né? Lembrando que a Dog foi lançada no mercado aqui, ó, no dia 25 de abril, tá? Ela foi lançada aqui, né? Ela ficou um tempo aqui, ó. Vamos pegar no candle diário aqui, melhor pra gente enxergar. Vamos lá. No dia 25 de abril, tá? Então ela deu um padrão de algumas horas lateral aqui, explodiu, retraiu, tá bom? A gente hoje tá no dia 10/6, 10 de maio. Então, no dia 25 de abril, maio, no dia 25 de maio, aproximadamente ali, 25 de abril? Não, na verdade, 25 de abril, né? Então, a gente tá chegando muito próximo aqui de um recuo dessa narrativa dos runes, tá? Por quê? Todo hype que vem muito forte ao mercado, ele tende a ser deixado de lado de uma maneira muito rápida também pelo mercado. Mas isso não significa que esses tokens não podem continuar subindo de uma forma mais orgânica, mais saudável e com menos poder de assimetria de curto prazo. Tá? Por quê? Como assim menos poder de assimetria? Significa que essas moedas aqui, elas podem continuar tendo um padrão de explosão bem interessante, mas não um padrão que a gente começou a presenciar recentemente, que é um padrão extremamente explosão de curto prazo, tá? Então, quando a gente perde um pouco do hype, galera, né? Lembrando, vai ter muita gente que vai falar, mas a Dog não é hype, é ecossistema do Bitcoin e tal. É hype, porque a meme coin também, tá? Ela faz parte de um ecossistema de comunidade. Ela começa a sofrer padrão lateral aqui, alguns pumps de valorização, padrão lateral, ela não tem aquele pump literalmente explosivo depois que ela meio que perde o hype, tá bom? Então no meu ponto de vista, tem perspectiva de renovar topo dentro dos próximos dias de uma forma interessante, principalmente se começar aquele burburinho, aquela conversa gostosa que a gente gosta nas comunidades, de listagem numa Coinbase da vida, de listagem numa Kraken da vida, de listagem numa Binance da vida, então podemos ter hypes interessantes mediante ali a listagem, tá bom? Mas, quando a gente fala de runes, é um padrão interessante que está surgindo no mercado e ainda tem o hype. A diferença é que ela subiu tanto, mas subiu tanto que chega um momento que a galera precisa realizar, né? Do fundo ao topo foi mais de 400%, tá? Dessa linha amarela que a gente marcou aqui, mais de 200%. Chega um ponto que a galera quer realizar. Teve muita gente que tá segurando desde aqui de baixo. Então, chega um ponto de exaustão graficamente falando que a galera começa a realizar. Mas quando a gente olha o MACD aqui, a gente tem um poder bem interessante aqui de reversão de tendência, que demonstra aqui que podemos ter um padrão interessante de alta para dentro dos próximos dias ainda no gráfico de 2 horas, belezinha? Quando a gente olha a Brett ela deu aquele padrão explosivo, quando a gente trouxe, ela estava na capitalização de cerca de 600, de 400, 500, 600 milhões de dólares, não lembro corretamente, mas eu lembro do preço, foi 0,06 centavinho aqui quando a gente trouxe, há 2 semanas atrás, ela explodiu, buscou seus quase 20 centavinhos de dólar aqui e está tendo um padrão corretivo, mas é um padrão corretivo um pouco menor em escala do que a própria Dog, um padrão corretivo um tanto quanto mais saudável, tá? Ela estabeleceu meio que um topo duplo aqui nessa região, tá? Ela fez um topo duplo no meu ponto de vista aqui e ela tá passando pela correção do seu topo duplo. A gente pode notar, inclusive, que ela pode estar perto de fazer um padrão de pivô, tá bom? Onde aqui, ó, fundo, topo, fundo, um topo um pouquinho mais alto, fundo mais alto que o fundo anterior aqui e um padrãozinho de pivô que pode se caracterizar aqui na ponta desse gráfico. Se for um padrãozinho de pivô, a tendência é que, ó, seja jogado para cima. Então, nesse ponto, a gente pode até projetar um alvo de Fibonacci para você que quer levar esse ativo aqui, quem sabe aí para daqui mais um tempinho. Então, você projeta um alvo de Fibonacci a partir desse ponto de corretivo aqui, ó. O alvo seria 0,5 de Fibo, seria um alvo bem interessante que daria aqui uma perspectiva bem interessante aqui, ó, de cerca de 27% de alta, 27% de valorização, caso ela faça essa configuração de pivô. No meu ponto de vista, a Brett ainda tem margem para subir e pode continuar subindo de uma forma bem interessante, tá? Então, ela pode alcançar, sim, aqui os 21 centavinhos, 0,5 de Fibo, dentro do seu próximo movimento gráfico aqui, tá bom? Lembrando, análise gráfica, às vezes, a gente erra, tá bom? A gente não tá acertando sempre, mas na maioria das vezes a gente tá no verdinho, tá assertivo ali. Digamos que, se a gente for colocar uma escala ali, a gente coloca que a gente tá acertando 70% ali, ou
que é bem interessante, tá bom? Satoshi Nakamoto também, a gente trouxe lá no Membros lá, a gente trouxe, inclusive, deixa eu pegar o WhatsApp aqui, ó, tá? Então a gente trouxe aqui, ó, Satoshi Nakamoto aqui, a gente trouxe uma perspectiva de entrada pra galera aqui, tá? E pode ser bem interessante aí, belezinha? Então vamos lá, ó. Ela tá com o mesmo padrão gráfico, literalmente, o mesmo padrão gráfico do que a Dog to the Moon. Se a gente der um zoom nesse gráfico aqui, vamos diminuir um pouquinho o MACD, deixar lá embaixo, tá? Mas é literalmente o mesmo padrão gráfico, só que a gente tira a assimetria. A Dog to the Moon, ela fez um padrão assimétrico muito mais relevante, muito mais interessante, tá bom? Muito mais interessante. Então a Satoshi aqui, quando a gente trouxe, ela estava nessa região de baixo, 2 dólares e 20, 2 dólares e 10, por aí, tá? Ela chegou a bater aqui, ó, 3 dólares e 75. 3 dólares e 75 centavos. Caiu pra caramba aqui, tá bom? Tá caindo pra caramba. Tá acompanhando a Dog de uma forma bem interessante. A gente tem que acompanhar, porque quando a Dog tá subindo, a Satoshi também ela tá subindo, tá? É um padrão gráfico muito similar, ó, muito similar. Padrão de lateralidade depois de um padrão de alta, ó. Padrão da Satoshi e o padrão da Dog. É praticamente o mesmo gráfico, tá, gente? Então, assim, só que em escalas menores. Por quê? Quando a gente pega a Satoshi, ela tem uma capitalização de mercado de cerca de 38 milhões de dólares. A capitalização de mercado inferior, muito inferior, e tem um fornecimento bem interessante de 21 milhões de tokens, sendo que está com 80% no mercado. É o supply do Bitcoin, literalmente. Eles pegaram o nome do grandioso Satoshi Nakamoto, que foi o criador ali do Bitcoin, né? A gente não sabe se foi uma pessoa, se foi um organismo, a gente não sabe quem foi, né? E fizeram uma moeda com o mesmo nome, mesmo supply ali, então pode ter uma perspectiva, porque é um nome muito forte por trás, tá, gente? É um nome muito forte, tá dentro de uma narrativa nova no mercado, com um market cap extremamente baixo. Ela chegou no market cap aqui de cerca de 70, 80 milhões de dólares, retornou, recuou pra caramba, então pode ter perspectiva boa. No meu ponto de vista, Satoshi Nakamoto é uma das oportunidades que você deve considerar. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou venda, mas é uma das oportunidades que você deve considerar e estudar, tá? Lembrando que se você for entrar, o risco é seu, tá? Se você lucrar, o lucro é seu. Se você perder, também o risco, o prejuízo é todo seu. E você tem que assumir isso aí, tá bom? Então, a gente não tá fazendo recomendação de nada, mas eu tô enxergando uma oportunidade interessante em Satoshi Nakamoto. Sabe, de colocar aquele dinheiro ali do chiclete, da bala, do sorvete, do final de semana, da pizza, quem sabe? Porque pode ter um padrão de multiplicação muito interessante, principalmente se os tokens Runes começar e continuar perdurando uma alta interessante no mercado. Então, Satoshi Nakamoto, do meu ponto de vista, voltou aqui, ó, no seu padrão de 2 dólares e 37, para quem sabe dar oportunidade para quem queria estar posicionado no ativo, tá bom? Beleza? Então, eu queria trazer essa visão para vocês de que eu ainda vejo altas interessantes, né? Desde que você faça uma boa gestão estratégica de investimento, você pode ficar posicionado em alguns desses tokens. Eu vejo alta interessante, não significa que vai acontecer, mas significa que tem muito potencial para acontecer. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve, que seu apoio é muito importante. Entra aqui, ó, cryptuners.com, a nossa comunidade, onde você acessa essas calls e você pode lucrar, tá bom? Por R$ 195,95 você vai participar por um ano da nossa comunidade. Você paga isso aí no Pix ou em 10 vezes parcelado, vai sair, sei lá, R$16 por mês. É muito barato. Galera, isso aqui é preço de pizza, literalmente. Menor que uma fatia de pizza. Então, entra lá na nossa comunidade para você lucrar mais, aprender com as nossas aulas e tudo mais. Belezinha? Ó, te vejo no próximo vídeo, na próxima live. Tem live hoje, 10 horas da noite. Te espero lá. Valeu!